Amados, João, ele tem uma narração toda especial desses acontecimentos. A gente vive o ápice nessa semana do tempo litúrgico, que é dividido para nós em 3 grandes anos. O ano em que a gente toma como base o Evangelho de Mateus, que tem toda uma reflexão própria sobre uma comunidade cristã nos seus inícios. No segundo ano, uma catequese muito forte de quem é Jesus, quando a gente mergulha no Evangelho de São Marcos. E o terceiro ano, uma identidade missionária, a igreja em movimento. Jesus sempre está andando, encontrando alguém, vendo alguma coisa, né? E nesse encontro está produzindo a graça. Marcos tem o direcionamento de apontar quem é Jesus, e Lucas, que Jesus vem para caminhar na nossa realidade. Portanto, também a gente tem que caminhar com Ele, não é? A gente tem que dar passos largos com Ele. E o Evangelho de João, a gente sempre lê nas solenidades. Você vê que ele não é um evangelho que tem um ano, porque ele é um evangelho já místico, ele é um evangelho fruto de uma catequese, dentro de um contexto diferente dos outros 3, mas que ensina muito sobre a espiritualidade das coisas, os detalhes primários das coisas, porque afinal de contas, se nós acreditamos que quem inspira o Evangelho foi João, aquele mais novo, né? Ele consegue capturar, por exemplo, aquela entrega, e ninguém mais é testemunha, porque só havia ele, né? A mãe de Jesus e uma outra mulher lá na cruz. Então nós vamos dedicando esses dias a essa experiência. Ontem, de maneira sublime, a gente ouviu o Evangelho, a narração de São Lucas, que é a mais longa da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a mais litúrgica também, visto que Lucas, ele também tem esse desejo celebrativo, uma igreja que caminha celebrando. Então, se vocês se lembram, a narração, o jogral, no Evangelho mais longo, na narração mais longa, ela começa com a instituição da Eucaristia, a ida de Jesus até o Monte das Oliveiras, a agonia, a tentação, os discípulos que se perderam de algum modo dormindo ali, Jesus que de fato aquele que chora e as suas lágrimas e o seu suor se transformam em sangue, como a própria palavra de Deus dizia, né? Ou seja, misturando essa realidade humana divina. E depois Jesus recebe a traição de Judas. E os discípulos continuam a não entender que mundo que Jesus vai trazer, que revolução é essa que Ele vai trazer, porque eles esperam que Jesus resolva todos os problemas que eles mesmos causaram. Em um certo momento do Evangelho de ontem, Jesus diz: olha, quando eu falei para vocês irem sem sacola, com a túnica só, o que aconteceu? Faltou-lhes alguma coisa? Eles disseram não. E aí Jesus dá uma invertida, dizendo: então, agora vocês vão precisar de muitas sacolas, vão precisar até de espadas. E eles não conseguem entender que o que eles devem levar é o que eles aprenderam, que a espada que eles devem empunhar agora é a experiência de fé na palavra. E é tudo isso que a gente impõe na nossa realidade, quando de fato nós estamos diante da maior vergonha que nós vamos passar essa semana. Maior vergonha. Deus nos amar, a gente trair, Ele continuar nos amando, a gente continuar traindo, Ele continuar confiando na gente, acreditar nas juras que a gente faz, e a gente continua a trair. Olha que coisa. Porque Jesus escolheu nos amar, o Pai escolheu nos amar em Cristo. Então não há outra coisa senão o desafio de Jesus, que é o desafio de Deus, e Deus não é desafiado como a gente, que não consegue cumprir os frutos dos nossos desafios. Muitas vezes perdemos, porque nós não perdemos diante do mundo, porque ainda a gente acha que o mundanismo é o reino de Deus. Não é. A primeira tentação de Cristo, no primeiro domingo, né, a segunda, a terceira, dizem coisas a nosso respeito.
E dizem que uma das tentações é de fato que o reino e os reinos deste mundo estão na mão de quem? Daquele que pode entregar a Jesus e, portanto, não estão na mão de Deus. Isso nos dá uma prova que existe uma revolução muito maior do que aquela que vai fazer com que a sociedade mude, politicamente falando, mas é a revolução do nosso coração, que é a conversão, que é compreendermos que esse amor vale a pena, mais com todos os amores do mundo, e que essa realidade nos toca de tamanha forma, que nós não podemos nem nos ausentar dela. Não é possível ninguém de nós negar o amor de Deus. Se continuar existindo é porque está sendo amado. Imagina como a gente negaria o nosso Criador. Ele deixaria de nos sustentar, a gente seria um pó, não seria nada, aliás, nem pó, porque até o pó foi Ele que criou. E mesmo assim Ele acredita em cada um de nós. Mesmo assim Ele acredita em cada um de nós. E hoje, no Evangelho, nós somos colocados diante de um cenário que precede exatos 6 dias da sua entrega, da sua morte, da sua ressurreição. O Evangelho da segunda-feira é colocado 6 dias antes do domingo, antes da experiência da morte, da entrega de Jesus e da nossa salvação. E ele é colocado justamente para que a gente vá mergulhando em tudo o que o Senhor nos revelou, e em tudo que Ele ainda continua e vai querer continuar a revelar a cada um de nós. Primeiro nós estamos em Betânia, a segunda-feira é sempre em Betânia. O que é Betânia para nós, amados? Betânia, muito possivelmente, vão afirmar alguns estudiosos, que era uma cidade como se fosse um sanatório. Vocês lembram que quem tem mais aí de 70, 80 anos, estando aqui ou estando em casa, que existiam sanatórios, por exemplo, a tuberculose um tempo, não é? As pessoas tinham que ir nos lugares altos, mais frescos, não é? Depois os sanatórios, quando se aperfeiçoaram, por exemplo, as questões dos antibióticos, os sanatórios acabaram virando de cuidados mentais, né, como a gente fazia, mas era um lugar de cuidado. Então era uma cidade inteira dedicada a um cuidado, ao cuidado daqueles que eram rejeitados. E muito possivelmente Marta e Maria tiveram que se deslocar por causa da doença de Lázaro. Muito possivelmente a lepra que lhe havia tirado a vida, e Jesus havia reconstituído essa vida, não da mesma maneira que Ele reconstituiu a sua e que um dia reconstituirá a nossa. Mas havia dado um sinal. Mas mesmo assim as pessoas estavam enganadas, porque queriam ver Lázaro e não queriam ver Jesus. Queriam ver o resultado do amor, da salvação, mas não queriam encarar Cristo, que coloca para cada um de nós conceitos, mas Ele não fala de conceitos e de preceitos longe da sua vida, como falavam os fariseus. Ele primeiro traz a sua vida. E esta semana, amados, ele está discutindo uma coisa que ele já discutiu lá atrás no Evangelho, quando de fato ele diz assim, antes de você corrigir a trave no olho do teu irmão, tira o cisco do seu. E eu entendo que a trave no olho do irmão, por muitas vezes, é de fato do mesmo material do cisco do meu. E aí ele coloca o traidor, porque sempre tem um traidor entre nós. Mesmo assim Jesus aceita, ele não é expulso, mas ele se mostra na hora dele e ele mesmo vai por si mesmo. Judas. E Judas está dizendo o quê? Vale 300 moedas de prata, uma fortuna. Hoje isso é uma fortuna, imagina naquela época, o perfume que ela está derramando, porque para o judeu, a maneira de dizer do carinho que ele tinha por aquela pessoa era tratar bem o velório, que nem tinha caixão, eles até hoje,
envolvem um lençol, e depois ficarem lamentando com saudade sobre aquele corpo, perfumando ele, justamente para dizer, olha, vá até o céu, vá até o lugar que dá sentido à tua vida, não se esqueça de nós e nem do perfume, né, que você foi em nossas vidas. Era uma forma de gratidão. E Maria, na qual nós já conhecemos pelo seu trabalho na oração, pelo seu cuidado com o seu irmão junto com Marta, é aquela em que naquele momento, naquele jantar, sabendo possivelmente que já não estaria mais com Jesus nos próximos dias, e de tudo aquilo, por ser íntimos, ela quis oferecer o seu tudo. Só que quando alguém oferece o seu tudo, o traidor vai dizer, para que isso? Hoje, 2025, existem famílias que perseguem os seus membros que são de igreja, dizendo, são beato, é demais. E Judas, na verdade, está fazendo esse papel. Para quê? E são sempre aqueles que têm um pecado, que denunciam o pecado do outro. Porque o que ele está falando? Você está roubando dos pobres 300 moedas e está passando no pé de Jesus. O que o Evangelho está dizendo? Quem está, mas não valoriza o que tem, não consegue enxergar o tamanho da grandeza de Jesus, será quem irá traí-lo. E aqui eu volto no início da nossa celebração, quando eu falava do tamanho do amor que nos constrange. Quem não reconhece o tamanho do amor de Deus por cada um de nós, e que a preço do seu sangue é que nós estamos aqui, nunca de fato vai entender o que é alguém entregar a vida por causa do Evangelho, alguém sacrificar o seu tempo para o serviço na igreja, não vai entender, porque não consegue compreender o quanto Ele o ama. Mas não porque Ele me ama diferente do que ama essas pessoas, não. Ontem eu dizia na minha comunidade paroquial, vocês acham que o problema é do catequista? Você acha que o problema é de quem ensina? Quem que foi o catequista de Judas ou Iscariotes? Quem foi o mestre dele durante 3 anos? Jesus. Então Jesus era um mau catequista? Um professor ruim? Alguém que não testemunhava? Não, não era. Só que havia um coração duro, um coração que não percebia o tamanho daquele amor. E eu vou dizer mais, um coração que talvez pelos seus machucados não se permitisse deixar amar. E aqui está o nosso dilema na segunda-feira da Semana Santa. Será que eu me constranjo também diante desse amor? Será que eu seria capaz de dar tudo o que tenho? Porque para ela era tudo. Imagina, vivia numa vila, certamente havia guardado aquele perfume de nardo, que ainda hoje é caro. Não sei se vocês sabem, mas o incenso que o padre usa é R$1.000 o quilo, 1.500, R$3.000 o quilo. Tudo feito, né, dessas essências, desses bálsamos. Ah, padre, mas isso é desnecessário. Não, não é. Porque quando a gente entende o amor de Deus, quando a gente entende que Ele deu para cada um de nós o seu tudo, absolutamente o seu tudo, isso nos constrange e faz com que tudo que a gente fizer para Deus se torne, de fato, muito pequeno diante da grandeza do amor e da salvação que Ele nos deu. Então a gente continua com o desafio quaresmal, e agora muito maior, constranger-se diante desse amor, derramar-se como um perfume aos pés do Senhor. E assim,
que Maria dá esse testemunho a cada um de nós. E terão muitos do Judas dizendo ao longo da nossa existência: para que isso você acha? Deus não precisa disso, Deus não quer isso não. Quer sim, aceita sim, e aceita como uma retribuição de amor. Por isso, todo o nosso sacrifício, ele é muito menor, muito pequeno, diante de todo o amor que nós recebemos, gratuita e verdadeiramente. Que de fato a gente possa viver estes dias mergulhando nesse amor infinito de Deus por cada um de nós.